Bem-vindos ao canal Maçonizando, estamos voltando com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Giacomo Casanova, um pedido já desde o ano passado de biografias de maçom, o pessoal pedindo a biografia do Giacomo Casanova porque tem uma história muito interessante do Casanova com a maçonaria, né? Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curta e compartilhe o nosso conteúdo para a gente alcançar o maior número de pessoas possível com esses vídeos de curiosidades maçônicas que a gente tem feito, além das entrevistas semanais, sempre ao vivo, aqui no canal Maçonizando. Também, se você puder, nos siga lá no Instagram, @canal.maçonizando, e também se quiser fazer uma doação para o canal, a chave Pix está aparecendo à sua tela, também o contato da produção deste canal, do canal Maçonizando. Bom, vamos falar então do nosso querido Giacomo Casanova, né, que é um personagem pitoresco da história, né, e que vale a pena aí também para a gente destacar, né. Então, vamos lá então falar do nosso querido Casanova e dizer quem ele foi, porque o pessoal viu aqui no cardzinho de anúncio desse vídeo, tem uma foto do Casanova, né? Todo mundo lembra do Dom Juan de Marco, Casanova como um grande conquistador, um grande galanteador, né? E ele foi isso mesmo, mas ele também foi muito mais do que isso. Vamos falar quem foi o Casanova. O Casanova foi um famoso aventureiro e escritor e mulherengo italiano, né? Ele era italiano. Ele nasceu na cidade de Veneza no ano de 1795 e ele morreu lá em 1798. O Giacomo Casanova, ele é conhecido principalmente por suas aventuras amorosas, né? E também por ser um cara que sempre circulou muito bem entre a nobreza, né? E ele tem uma autobiografia, né, que é intitulada A História da Minha Vida, que é considerada uma das mais importantes obras literárias do século XVIII. Casanova foi um grande escritor, né? O Casanova teve uma vida, como é que eu poderia dizer assim, bastante agitada, viajando, né, por toda a Europa, andando sempre entre as cortes, envolvendo-se em inúmeras situações amorosas, né, e também escândalos. Ele andava com mulher casada, com freira, com virgens, com tudo que ele. Além dessas conquistas, Casanova também foi um grande estudioso e interessado na filosofia, na matemática, na alquimia e nas ciências naturais. Ele era um grande místico, o Casanova, né? Pouca gente sabe disso, né? Quanto à sua relação com a maçonaria, o Casanova ele foi iniciado em 1750 na cidade de Lyon, na França, né? Ele foi iniciado na maçonaria lá na França em 1750. Ele se envolveu ativamente na nossa ordem, na nossa sublime instituição, e chegou a ocupar altos cargos na maçonaria europeia, em diversas lojas maçônicas ao longo da sua vida, porque ele viajava muito, né? Então ele trocava muito de loja. A sua participação na maçonaria influenciou profundamente a sua visão de mundo e a sua atuação política, né? Sendo que ele chegou a ser expulso da cidade de Veneza por ser maçom. Imagina, cidade italiana, toda aquela situação do catolicismo e tal, por ser maçom e por ser muito engajado e identificado com as atividades maçônicas, o Casanova foi expulso da cidade de Veneza. Ele é uma figura controversa, todo mundo sabe disso, né? Sendo admirado por ser um cara muito inteligente e charmoso, mas também criticado, né, por suas atitudes libertinas, libidinosas e por suas manipulações, até porque ele era um cara muito galanteador e também era muito manipulador. A obra dele continua, né, a intrigar estudiosos e leitores até os dias de hoje. O Casanova também tem uma grande definição do que é a maçonaria, né? E ele diz assim, ó, vou abrir aspas, né? Aspas. Foi em Lyon que um respeitável indivíduo que conheci na casa de Monsieur de Rochebarron obteve para mim o favor de me iniciar dentro da sublime ordem da maçonaria, né? Eu cheguei em Paris, um simples aprendiz, poucos meses depois da minha chegada, eu tornei-me companheiro e mestre. O último é certamente o maior grau da franco-maçonaria, o grau de mestre, né? Todos os demais graus que
vem depois disso, segundo Casanova, são apenas invenções agradáveis e que, além de simbólicos, nada acrescentam à dignidade de um maçom. Isso segundo o nosso querido Casanova, né? Importante frisar. Ninguém nesse mundo pode obter conhecimento de tudo, mas todo homem que se sente dotado de faculdades e consegue perceber a extensão da sua força moral deve esforçar-se para obter a maior quantidade possível de conhecimento. Um homem bem-aventurado que deseja viajar e conhecer não só o mundo, mas também é chamado de boa sociedade, que não se quer encontrar, em certas circunstâncias, inferior aos seus iguais e evita a participação em prazeres mundanos. Ele deve iniciar-se na maçonaria, segundo Casanova, mesmo que seja somente para conhecer superficialmente o que é a ordem. Ele diz que a maçonaria ainda é uma instituição de caridade que em certos tempos, em certos lugares, foi pretexto para criminosos agirem contra a ordem pública, mas existe algo abaixo do céu que não foi deturpado. Não vimos jesuítas abaixo das vestes da religião impulsionar com a mão da adaga cujos reis deveriam ser assassinados? Questiona Casanova, né? Todos os homens de importância, eu refiro-me àqueles cuja existência social é destacada pela inteligência e mérito, pela aprendizagem ou pela prosperidade, possam ser maçons. É possível supor que tais significados, no qual os iniciados, fazendo a lei de nunca falar entre si sobre política ou religião ou de governos, converse somente sobre moral triunfante ou emblemas de moral triunfante. O mistério é a essência da natureza do homem e tudo que se apresenta para a humanidade abaixo de uma aparência misteriosa sempre existirá a curiosidade e será investigado, mesmo quando homens estão certos que os véus nada cobrem além de um código cifrado. Sobretudo, eu gostaria de advertir os jovens bem-aventurados que desejam buscar o conhecimento e viajar a se tornarem maçons, mas gostaria de adverti-los para serem cuidadosos em escolher uma loja, porque, embora a má companhia não possa influenciar enquanto dentro de uma loja, o candidato deve se guardar contra conhecimentos ruins. Segundo Casanova, né, isso é uma frase dele, né, e agora outra dele. Aqueles que se tornam maçons apenas para descobrir o segredo da ordem correm o grande risco de envelhecerem encobertos de sombra ou sob a colher de pedreiro, sem nunca descobrir os propósitos da ordem. Porém, é um segredo, mas não é tão inviolável que neste mundo foi confidenciado ou murmurado para ninguém. Aqueles que param a sua jornada na costa externa imaginam que o segredo consiste em sinais, toques e palavras, ou que o principal segredo será encontrado somente ao alcançar o grau mais alto. Este é um ponto de vista equivocado. O homem que adivinha o segredo da maçonaria e para sabê-lo você precisa adivinhá-lo, alcança esse ponto somente por um grande comparecimento em lojas, através do profundo raciocínio, comparações e deduções. Esse homem não confiaria o segredo nem ao seu melhor amigo da maçonaria, porque ele está ciente de que se o seu amigo não descobriu, ele não poderia fazer nenhum uso desse após ter sido sussurrado ao seu ouvido. Não, eles mantêm a sua paz e o segredo será, portanto, sempre um segredo. Tudo feito em loja precisa ser um segredo. Mas aqueles que inescrupulosamente revelaram o que foi feito em loja são incapazes de revelar o que é realmente essencial. Eles não têm o conhecimento do segredo e, se soubessem, eles certamente não teriam revelado o mistério das cerimônias. Esses são dizeres do Giacomo Casanova, bonitos dizeres, né, pessoal? Bem bonitos dizeres aí do Casanova, que foi um grande nobre aí que viveu na Europa, né, no século XVIII, e ele morreu, inclusive, preso, né? Morreu preso. Ele era um cara muito libertino e enfrentou vários problemas, inclusive com a Igreja Católica. Ele foi preso, ele foi expulso da sua terra natal, tudo mais, não só pelo fato de ser maçom, mas por ser um cara bastante genioso também. Espero que vocês tenham gostado da biografia do Casanova, né? E também, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos ajudar a impulsionar ainda mais o canal Maçonizando. Nos siga no Instagram e entre em contato conosco ou faça uma doação para o canal, que sempre será bem-vinda.
Pessoal, voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. Aliás, amanhã tem entrevista aí sobre o rito de orca americano, então fique ligado aí que a programação do Maçonizando para essa semana promete.